Bom dia, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo, professor. De boinhas? Conseguiu responder a revisão? Foi fácil? O simulado está bem fácil. Lembre-se, né? A revisão ela é mais difícil do que o simulado. Assim como a revisão da prova é mais difícil que a prova. Eu faço isso de propósito para que vocês possam, para que vocês possam estar mais bem preparados, né? Fazer a chamada e aí a gente vai conversando. Chamada. Arthur. Presente. Deixa eu aumentar aqui um pouco mais. Cauã. Cauã tá aí. Daniel. Evelyn. Evelyn tá faltando minhas aulas. Vou matar ela. José. Mesma coisa o José. Júlia. Faltou também. Todo mundo dormindo. Carlos. Bem aqui. Luiz Gustavo. Luiz Gustavo não tá também, né? Luiz Otávio Dantas. Luiz Otávio Duarte. É aquela coisa, né? Dia de revisão, todo mundo falta, mas depois se ferra. Mas é assim mesmo. Mas aí é interessante, né? Não pedir o link, né? Lembre-se que negócio de link é que negócio de link dá problema, né? Se eu não tava aí naquele dia, pé da vida. Tem que entrar pela plataforma. Até eu que não mexo no sistema já aprendi. Oi, Julinha, bom dia. Júlia. Aí. Oi, José, bom dia. Nós, né? A gente hoje corrige a revisão. Devo sempre avisar, né, que eu não escrevo as respostas. A ideia é que vocês tenham feito, né? E aí vocês falam e a gente corrige, no caso, né? As perguntas, beleza?
Se vocês tiverem dúvida, falem. Eu vou também. Depende, Júlia. Às vezes eu peço de uma, duas. Depende da questão. Se todo mundo respondeu de forma diferente, eu gosto de escutar a resposta de todos. Mas tem questão, isso aqui é chave, né? Não é cachaça, não. Mas às vezes a resposta é positivista, né? Aquela única resposta. Então aí não precisa escutar de todo mundo. Basta saber se todo mundo respondeu a mesma coisa. Né? Deixa eu ligar essa luminária aqui para dar uma luz. Ligar para lá, para não ficar na minha cara. Vamos lá, né? Todo mundo está conseguindo ver a tela, ver as questões? Pronto. Sim. Beleza, vamos começar, né? Mesmo esquema. Eu falo, vocês... Oi, diga, Daniel. Liga o áudio, Daniel. Sua voz é tão bonita. Se eu cair também, já sabe, então, né? Se tá caindo todo mundo. Vamos lá. Descreva com suas palavras o que é globalização e quais são os seus objetivos. E aí, o que é que vocês me dizem? O que é que vocês me responderam aí? Pode falar. Não precisa falar todo mundo de uma vez, não. Eu tenho certeza que tá errado. Vamos ver. Faça o teste. Eu vou falar. Por globalização, entender-se um mundo com vários segmentos conectados entre si, como política, economia e cultura. E eu peguei do livro, da página 74, para me estudar sobre o livro. Sim, porque estaria errado. E os objetivos, Carlos? Não sei. Beleza. Alguém quer completar a resposta do Carlos, então? Não, professor. Eu não sei por quê. Não, tudo bem. Eu também não sei O que eu estou dizendo agora é que alguém vai completar a sua resposta. Entendeu? Quem é que quer completar? Assim, a integração econômica, política social mundial. A intenção era de gerar emprego para as pessoas e tornar países pobres ricos, desenvolvidos. Foi isso que eu botei. Beleza. Alguém respondeu de uma forma diferente essa segunda parte aí? Professor, Opa. eu posso complementar minha pergunta com como que? Então, vamos lá. Vou verificar o dos demais agora. Esse segundo aí dos objetivos, alguém respondeu de alguma forma diferente? Lembrando que quando a gente fala, né, e aí agora eu vou pedir a palavra, quando a gente fala sobre globalização e o conceito, a gente não está perguntando sobre o que é de fato, né, o que é como ela realmente é. Lembrem-se da alegoria de Milton Santos. A globalização como fábula, a globalização como perversidade e a globalização como possibilidade. Lembrem-se disso. São três tipos de globalização diferentes, são três visões diferentes, né? Quando eu pergunto descreva com suas palavras o que é globalização e quais são os seus objetivos, a tendência é de que você traga a globalização como fábula, que é essa globalização em que vocês falaram, né? A globalização é uma integração mundial com o objetivo de unificar as economias, né? Unificar as culturas. Isso é a globalização, né? É uma integração, né?
é exatamente a resposta que vocês deram, complementando a resposta de vocês com os objetivos, a gente tem, né? Objetivo homogeneizar a cultura mundial, trazer uma unificação econômica e cultural, né? Ou seja, juntar todo mundo, né? Todo mundo junto, de mãos dadas, né? É basicamente isso. Só que a gente sabe, né, que isso não acontece de fato, mas a tendência é que vocês é, é que vocês tenham esse tipo de visão. Diga aí, Luiz. Você falou agora trazer uma. Talvez eu falei homogeneização. Homogeneizar. A ideia da globalização é juntar tudo, fazer uma só cultura, uma só economia, né? Isso é a globalização como fábula, né? Lembrando sempre. Tem um livro aqui. Não, não tá aqui não, na minha estante não. Tá no meu Kindle. Que é Globalização e Fragmentação do Mundo Contemporâneo, de Rogério Hesbert e Carlos Walter Porto Gonçalves. É um livro excelente, que fala sobre esses três tipos de globalização. Não tão forte quanto o próprio Milton Santos fala no seu livro Por uma Outra Globalização, mas dá para você entender bem. Quem gostar de ler, né? Tem gente que gosta muito de ler. Essas Professor, dicas de livro que eu dou é muito bom. Ontem, só não sei se vocês estão interessados nisso, mas ontem eu comecei a chorar no quarto do meu filho. E aí eu tava com ele no colo, né? Colocando ele pra rotar. Tipo, aqueles 20 minutos que o bebê tem que ficar no colo antes de você colocar ele no berço, né? E eu comecei a chorar. E aí minha esposa foi me ajudar a colocar ele no berço, né? Ela perguntou o que foi que aconteceu. Que você tá assim, o que foi? Tá emocionado, alguma coisa assim? E aí eu disse, vamos para lá, para não acordar ele. Aí eu cheguei, né? Aí a gente fechou o quarto. O meu filho, ele é pardo, a minha esposa é parda, e o meu filho herdou a cor dela, né? E, e eu falei para ela, amor, você nunca percebeu que nas embalagens de fralda sempre tem um bebê branco? E será que o nosso filho ele vai se sentir representado um dia? Será que nosso filho vai passar pelas mesmas dificuldades que você passou, seus pais passaram, seus avós passaram? E ela disse, realmente é difícil. E eu já tinha falado algumas coisas para ela, né, sobre essa questão do racismo, né, que muita gente insiste em dizer que racismo não existe. Muita gente insiste em dizer que o Brasil é miscigenado e que essa coisa de racismo aqui no Brasil já foi superado, né? Mas se o país é um Brasil, se o Brasil é um país miscigenado, se isso já foi superado, por que que as fraldas vendidas no Brasil todas elas têm um bebê branco? Por que nenhuma delas tem um bebê pardo, um bebê indígena, um bebê negro, um bebê amarelo? Por que que sempre tem que ser um bebê branco? E aí, quando a gente começa a ler, começa a ter essas leituras, eu estou viajando aqui, mas é para falar um pouquinho sobre globalização, né? Quando a gente começa a ler, começa a entender, a gente começa a enxergar o mundo de uma outra forma. A Amanda, minha esposa, ela falou que nunca percebeu isso. Eu tenho uma parede de fraldas aqui, né? Que eu fiz chá de fralda, eu ganhei muitas fraldas. Eu acho que eu devo ter de 100 a 120 pacotes de fralda. Muita fralda mesmo. E de várias marcas. Várias e várias marcas. Da Pampers, da Huggies, marcas da Pompom. De várias e várias marcas e padrões diferentes. Até como é que se diz? Os bebês. A Huggies, ela usa a temática da Turma da Mônica, né? E a gente sabe que o Cebolinha, principalmente o Cebolinha, ele é amarelo. Ele não é branquinho, né? No desenho de Maurício de Souza, ele é amarelo. E ele tá embranquiçado na fralda, pô.
Ele tá branco na fralda. Então, não tem, de fato, né? Mas a Cebolinha, ele é amarelo. Eu não falo apenas de você falar dos negros, né? De você falar da cor negra, mas o Brasil é um país cheio de cores, né? Nós temos o amarelo, nós temos o pardo, nós temos o indígena, que são cores diferentes, né? E mesmo assim não são contempladas. Aí você me diz, né? Como é que você homogeneiza uma cultura dessa forma? Como é que você homogeneiza uma economia dessa forma? E o motivo do meu choro é de uma preocupação de um pai que é professor e sabe que o filho talvez possa não se sentir representado em certas ocasiões da vida dele. Que ele possa não se ver em alguns produtos, em algumas embalagens, em algumas propagandas. E isso é muito triste, porque a gente está em 2021, a gente já devia ter superado essas coisas, né? E, infelizmente, isso não aconteceu ainda. Vamos voltar para a nossa revisão, né? Senão eu choro de novo. Analise a frase a seguir utilizando com base as desigualdades da globalização. A globalização possui maestros e plateia. Como vocês são avançados, né, e inteligentíssimos, essa é uma questão de nono ano, que eu usei no nono ano, eu uso também para vocês. O que é que vocês me responderam aí? Era uma questão de análise. Você não ia achar em lugar nenhum. Era você, a partir dos seus conhecimentos, analisar, entendeu? Professor, Hum, eu não diga sei aí. nem o que é maestro e plateia. Plateia eu sei, maestro eu não sei não. Vamos ver se alguém captou a mensagem. Daniel, quer compartilhar conosco? Daniel? Opa, professor. Eu coloquei assim, os maestros são os ricos e a plateia e o resto. Top. Alguém tem uma visão diferente? O Luiz Carlos também respondeu. O José. Professor, essa daí eu não entendi muito, não. Todo mundo ficou boiando aí, só o Daniel conseguiu responder. Às vezes eu coloco, no nono ano vocês vão ver muito isso, eu coloco muitas análises para vocês fazerem, né? Sempre quando eu peço para vocês analisarem uma frase, vocês vão fazer o seguinte: por que que o professor Jonathan disse isso? E aí, a partir do que você acha que eu digo, do que eu disse, você vai analisar a partir dos conhecimentos que você adquiriu. Eu disse, a globalização possui maestros e plateia. Quem são os maestros? Aqueles que comandam a orquestra, né? O espetáculo, né? E quem é a plateia? Aqueles que apenas assistem, né? Então, quando a gente quando a gente fala sobre maestros e plateia, a gente está fazendo uma comparação com a globalização, a gente está fazendo o seguinte, a gente está trazendo essa alegoria justamente para aquilo que o Daniel falou. As grandes empresas e os países ricos comandam e regem a globalização. E os países subdesenvolvidos são a plateia, apenas assistem. Eu tenho Então, um exemplo disso, professor. pode falar. É tipo Elon Musk. Ele comanda tudo lá, SpaceX, as empresas dele, e a gente só assiste daqui do país do Brasil. Outras pessoas só assistem e ele faz tudo lá. Sim, isso é um bom exemplo. Bom exemplo. As multinacionais, né? Todas as empresas transnacionais, elas têm sua sede em seus países ricos e desenvolvidos. Elas vêm para cá, para os países subdesenvolvidos, e eu não falo só do Brasil, eu falo principalmente da América Latina como um todo, e há cunho só de exploração, né? Vem para cá explorar a mão de obra barata, explorar os recursos naturais, e depois volta com o dinheiro, né? Diga aí, Luiz. Professor, eu coloquei o que o Daniel colocou, que eu não tinha entendido.
tá? Pronto. Colocando o maestro pro circo e as plateias o resto. Mas é exatamente isso. Né? É exatamente isso. Mas vocês conseguiram entender? Eu acho que isso é o mais importante. Sim, Entendi. o professor, Diga aí. maestro é aqueles cara que fica numa banda assim, é isso mesmo. Ficar Numa, regendo, né? Comandando a orquestra, né? é sim. Comandando o espetáculo. E como o Daniel falou, o espetáculo é a globalização. Então, tem pessoas que comandam o espetáculo e pessoas que apenas assistem ao espetáculo. O Daniel matou bem a charada aí. Aqui nós temos a terceira questão, os fluxos dela, né? Caracteriza os fluxos da globalização. Quem é que me respondeu aí? Eu vou responder. Pronto. Colocou o que tem para na página 76, é isso mesmo. Movimento populacional, também conhecido como movimento migratório, tem causas variadas, como política, étnico-raciais, religiosas, econômicas, guerras civis e entre outras. Deixa eu ver aqui. Alguém respondeu de uma forma diferente? Que eu gostaria de completar ou compartilhar essa resposta. Otávio, quer falar alguma coisa? Nem me arrisco. Eu estava abrindo a página 76 do livro do nono ano e achar o conteúdo. Daqui para amanhã eu achava. Achava na hora. Era só olhar atrás do livro, professor. Professor, Hum, eu coloquei o que estava na página 64. 74, né? Os fluxos, 60. eles estão na página 76. Eu É lá coloquei os na página fluxos. 64. Então, eu abri a página 76 do livro do nono ano, apareceu foi Geologia da Eurásia. Nada a ver uma coisa com a outra. Tem aqui 4 tipos de fluxos, né? Os fluxos de capitais, são os investimentos, né? Os fluxos de mercadoria. Eurásia é a junção de Europa com Ásia, né? Quando a gente fala de aspectos naturais, a gente fala muito sobre Eurásia, porque a Europa ela tem uma característica de península, ela é um continente peninsular da Ásia. O que é uma península? É um lugar que é quase uma ilha, ele é quase cercado por águas, exceto por um lado. A Europa tem mar e oceano, mar ou oceano ao norte, ao oeste e ao sul. Só não vai ter a leste, que é justamente onde fica o continente asiático. Então, a Europa é uma península da Ásia. E aí, por isso que, no ponto de vista físico, a gente sempre fala sobre a própria Eurásia. Só que aí tem muitas características diferentes entre Europa e Ásia, que a gente consegue ir percebendo ao longo do tempo e dos estudos. No próximo ano, vocês vão aprender sobre isso. Agora não. Exatamente. Não só a Rússia, né? São os países que a gente chama de países transcontinentais. O Azerbaijão, o Cazaquistão, o Chipre, a Turquia, todos esses países fazem parte da Eurásia. Eles são países que são cortados pelos continentes, né? Inclusive, Istambul é a única cidade do mundo que faz parte de 2 continentes dentro dela. Dentro dela existe essa Professor, divisão. Diga aí, Otávio. você viu que a Rússia está querendo produzir ou testar, não sei muito bem, um novo míssil nuclear? Não, eu acompanhei a questão da vacina, Sputnik V, né? Aí Tem sobre essa uma. questão militar, depois mande um link para mim no meu Instagram. Certo. Tem. Por falar em vacina, tem uns países lá, não sei se é na Europa, mas tem uns países que estão proibindo a. Acho A que a qual? aplicação de alguma vacina aí que tá dando trombose nas pessoas. Eu acho que, não sei se é AstraZeneca. A Oxford AstraZeneca. Eu não Eu sei ouvi muito bem dizer qual é. que a Oxford tá com efeitos colaterais mesmo.
Aí tem uns países que estão. É uma das que está autorizadas a operar no Brasil, né? Aí tem uns São países que estão três. proibindo de aplicar essas vacinas lá. É isso aí. Ontem eu dei uma aula sobre geopolítica da Covid-19 para concurso, né? E aí surgiu muitas reflexões, assim, dessas questões. Aí, voltando, né? Nós temos os fluxos de capitais, os fluxos de mercadoria, os fluxos de pessoas e os fluxos de informações, né? Os fluxos de informações são os característicos ali dessas questões globais atuais, né, com o uso da internet. É deles que eu vou falar no simulado. Então, se você não faz ideia do que eu estou falando, já abre na página do D6 e vai pesquisar. Diga aí, Luiz. Ô, professor, Hum, quantos anos demora mais ou menos para fazer uma vacina? Da gripe normal? Depende, porque assim, geralmente você não demora muito tempo mais porque você já tem a base pronta, né? Se fosse começar do zero, talvez 5, 10, 20 anos. Mas como você já tem a base pronta, você consegue produzir a vacina mais rapidamente. Porque, por exemplo, a Coronavac e a AstraZeneca, elas são características de uma coisa bem interessante. Elas trazem consigo o vírus inativado. E esse vírus inativado serve para imunizar a pessoa. Então, quando você fala de um negócio desses, você está falando de testes que são feitos, né? E você está falando de uma mesma base sempre. E é isso que acontece. A gripe já faz isso há anos, né? E aí você consegue entender direitinho aí como funciona a questão do vírus. Mas demoraria muito tempo se fosse começar do zero, né? Muito tempo mesmo. Vamos para a quarta questão. Em qual das revoluções industriais temos a revolução científica e informacional? Isso é bem fácil, né? Caracterize-a. A terceira é caracterizada pelo quê? O que nós temos na terceira? Sim. Sim, Júlia. Qual é a característica marcante que nós temos na terceira revolução industrial? Nós temos o surgimento de algo que vai revolucionar o mundo, né? Que eu falei que para mim, depois do fogo vem isso, o que foi? Sim. Mas tem um negocinho que. Isso, a internet, Daniel. Isso mesmo. O surgimento da internet revoluciona, né, com R maiúsculo, as relações de todos os âmbitos da sociedade, né? Descreva a nova divisão internacional do trabalho aplicada à terceira revolução industrial. Está na página 83. Como vocês me descrevem? Ou me descreveria? Alguém? Se não souberam como responder, é só dizer. Professor, não respondi essa. Me ajuda aí. Não respondi. Pronto. Alguém conseguiu responder? Pelo jeito não, né? A nova divisão internacional do trabalho. Antigamente, na época colonial, a gente tinha a divisão internacional do trabalho.
Do que ela consistia? As pessoas de países subdesenvolvidos forneceriam matéria-prima. Qual questão? Quinta questão. Forneceriam matéria-prima e os países desenvolvidos forneceriam os produtos industrializados, os produtos manufaturados. Era simples assim, né? Os países eles ficavam restritos, né, a fornecimento de mão de obra e matéria-prima, principalmente matéria-prima. Quando a gente tem a nova divisão internacional do trabalho, com a globalização, nós temos uma alteração nisso aí. Agora, os países subdesenvolvidos, eles não fornecem apenas a matéria-prima, eles fornecem também a mão de obra e as localizações para poder produzir. Eles atraem, através de incentivos fiscais, os países desenvolvidos, as empresas dos países desenvolvidos, que têm suas sedes nesses mesmos países, mas que têm suas filiais agora nos países subdesenvolvidos. Então, agora eu não fabrico na minha casa. Eu vou numa outra casa para poder bagunçar a cozinha do outro. E aí eu volto com a comida. Né? Alguém já chegou na casa de vocês para cozinhar, usar o gás de vocês, e aí depois voltou com a comida, foi-se embora com a comida. Aconteceu isso comigo uma vez, fiquei pé da vida. Mas é basicamente isso que acontece. As empresas, elas têm suas sedes em seus determinados países, na Suíça, nos Estados Unidos, enfim. Elas trazem filiais dessas empresas, né? Filiais nada mais são do que fragmentos da empresa, produzem utilizando os recursos desses países subdesenvolvidos, jogando lixo aqui, né? Explorando a mão de obra, e aí voltam com a riqueza, voltam com o lucro que foi gerado por essa produção. Assim, essa é a divisão internacional do trabalho, né? A nova. Isso, exatamente. Ô, professor, Diga aí. como que você conseguiu deixar uma pessoa entrar na sua casa, fazer a comida, usar seu fogão, gás e ir embora com a comida? Vamos falar de outra coisa. Vamos falar de coisa boa. Com a revolução técnica científica e informacional, temos a extinção e o surgimento de algumas profissões. Fale um pouco sobre. O que vocês falaram aí, ou escreveram, né? E aí? Vamos, minha gente. Se vocês ficarem enrolando, não vai conseguir responder a revisão. O acendedor de poste. Muito bem, Calma. O técnico de TI, que surge, né? Começa a surgir. E aí nós temos vários, né? Algumas profissões que surgem. O blogueiro, o youtuber, né? Vixe, o planeta tá empesteado de youtuber, professor. O que é que foi, Otávio? O planeta tá empesteado de youtuber. Então, né? Profissão é uma das profissões mais fáceis. Vixe Maria, Daniel falou do pior de todos, TikTok. Exatamente, Pelo TikTok, amor de né? Deus. E nós temos a extinção de profissões, né? Essa extinção, ela vai ser de vários, né? Como, por exemplo, o agente de viagens, o acendedor de poste, que né, o Daniel tinha falado e o Calma mencionou, né? Quem é o G7? Sétima questão. Eu quero falar. Falar. Atualmente, o G7, grupo dos 7 países mais industrializados do mundo, Estados Unidos, Canadá, França, Reino Unido, Alemanha, Itália, Japão, concentra-se a base científica e tecnológica do mundo, ou seja,
detém o poder econômico geoglau. Ge- Alguma coisa assim. Eu botei mais resumido. Pronto, o G7 é isso aí, né? Lembrem-se que os países do G7 são os países mais industrializados do mundo. Não esqueçam disso. Não são Não os tem como. maiores, não são os mais ricos, não são os mais desiguais. São os mais industrializados do mundo. Beleza? Nós temos 7 países. Quem corre por fora é a China, igual o Daniel falou, mas oficialmente o G7 é composto por esses 7 países aí que o Luiz falou. Defina a ordem mundial multipolar atualmente. O que vocês me respondem aí? É a nona Isso. Não, com. Eu vou oitava, falar. oitava, oitava, oitava. Desculpa. É a oitava. Com o fim da Guerra Fria e do mundo bipolar, a partir da década de 1990, se sobressaíram 3 polos de poder econômico no mundo: os Estados Unidos, a União Europeia e o Japão. Só coloquei isso. Beleza, Daniel. Quer falar? Eu coloquei assim, professor. Após o declínio do socialismo, os países começaram a adotar diferentes tipos de modelos de governo, a maior parte capitalista. Pronto. Multipolar, né? É quando a gente tem vários polos de poder. Eles são polos econômicos, né? Como vocês já devem ter percebido. E aí hoje nós temos vários, né? O Japão, a Alemanha, o grupo do G7 não deixam de ser polos de poder, mas principalmente ali os, os principais países, né? China, Estados Unidos. A China só ganha poder agora, beleza? Eu dei uma aula ontem, eu falei para vocês já sobre o Covid, e devido ao crescimento que a China tem alcançado no período pandêmico, já se fala em 2028 a China passar os Estados Unidos em sua economia, que é extremamente perigoso para os Estados Unidos. E é por isso que existe essa guerra incessante em todas essas questões. Daniel, fala aí rapidinho para a gente conseguir corrigir as outras duas questões. Eu coloquei assim, Mercosul, o maior da América. Oh, professor, a maior parte tive que resumir, bem resumido. Sim. Mercosul, o maior da América do Sul, União Europeia, formado por 27 países, maior bloco econômico do mundo. NAFTA, ou USMCA, mudou o nome quando eu fui pesquisar. Sim. Maior da América do Norte, APEC, principal bloco econômico da Ásia. Sim. A PEC, né? Com a no início. Qual é o mais importante aí para vocês saberem sobre a nona questão, sobre os blocos? Qual bloco faz parte do Brasil? O Brasil está inserido em qual bloco econômico? Mercosul. Mercosul. Lembrem-se disso. Beleza? O Brasil não só está inserido nesse bloco, como também é o país mais importante do bloco. Temos também associações internacionais, como a OCDE, os BRICS, né? O Brasil também está inserido nos BRICS. Alguém lembra o que são? Pelo jeito, não. Os BRICS, eles são os países emergentes. Essa definição ela é dada por um economista estadunidense. E aí ele diz que existem alguns países emergentes que têm alcançado um incrível crescimento nos últimos anos, né? E aí nós temos o Brasil, a Índia, a China e a Rússia, com a inserção posterior da África do Sul. Por isso que se chama BRICS. Antigamente era BRIC e agora é BRICS. Então, esses países, esses 5 países aí, são
países que estão crescendo, né? E hoje o principal deles é a China, né? O que eu posso colocar depende, qual questão. A nona, você poderia ter feito um resumão aí, que nem o Daniel falou, né? Tipo, pegar assim, Mercosul é o bloco da América do Sul dominado pelo Brasil, NAFTA, os países da América do Norte, a SADC, os países da África, entendeu? Você poderia ter feito dessa forma. Basicamente, a revisão é essa. A nona e a 10ª questão, elas são muito semelhantes, né? Então, elas se respondem em unidade, né? Mas aí é importante vocês lembrarem que associações internacionais são diferentes de blocos econômicos. Blocos econômicos são as panelinhas do Big Brother, né? Aqueles países que se juntam para se integrar economicamente. Associações internacionais são como a maçonaria, né? Os países se juntam para se apoiar e se ajudar em suas causas econômicas. Todos os dois falam de âmbitos econômicos, mas são coisas diferentes. Blocos econômicos, Mercosul, NAFTA, OCDE, não, OCDE não, a APEC, que o Daniel falou, né? Associações internacionais, OCDE, a própria OMS, né? Que eu até falei que OMS não, a OMC, que eu falei que era como se fosse o Thiago Leifert, né? Nós temos aí os BRICS, né? São associações, não são blocos, né? Lembrem-se disso, beleza? Espero que vocês tenham um bom simulado. Na verdade, eu acho que sim, porque é bem mais fácil o simulado do que a revisão, e vocês se saíram bem na resolução e, portanto, devem se sair bem também no simulado, com certeza. Tá bom? Um cheiro para vocês. Até segunda.